Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. Irmãos, antes de começar a nossa mensagem dessa manhã, eu quero lembrar aqui aquelas pessoas que fizeram o compromisso, né, que nós fizemos o desafio aqui no mês passado, que fizeram o compromisso conosco, né, para que você não se esqueça, né, de estar aí cumprindo aí com o seu compromisso. Nós estamos aí precisando realmente nesse mês e no próximo mês dessa sua generosidade, da sua colaboração, né? Então você que fez o compromisso, né, não se esqueça aí de procurar as pessoas que são responsáveis aqui para estar acertando aí a parte, né, que você fez aí, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 11. Nós vamos falar nessa manhã sobre a mensagem do Evangelho, né? O Evangelho que nós temos recebido, né, das boas novas de Cristo. E o Evangelho que nos orienta, né, que nos instrui, que nos mostra como cristãos, né, nós devemos andar aqui nessa terra, né? Existe uma mensagem, com a mensagem de arrependimento, de mudança, de transformação, a mensagem da cruz de Cristo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã. Porque muitas vezes nós, em muitos altares, nós estamos ouvindo sempre mensagens voltadas, né, para o nosso bem-estar, né, para o nosso sucesso, né, para tudo que diz respeito aos benefícios, né, que Deus tem para as nossas vidas. Mas o Evangelho também fala sobre dificuldades, sobre lutas, sobre crescimento diante dos problemas que nós enfrentamos, né? E a forma como nós nos portamos diante de tudo isso, né, é muito importante diante do nosso Deus, né? Isso vai falar muito sobre aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 11, diz assim, olha: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos sempre estaremos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Então essa mensagem muitas vezes parece-nos ser uma mensagem um tanto dura, né? Um tanto pesada, né? O Senhor está dizendo, olha, nós que estamos vivos, né, seremos entregues à morte por causa do nome de Jesus, né? Então existe um preço a ser pago por nós seguirmos a Jesus, né? Existe um preço a ser pago, porque importa que nós estejamos morrendo para que a vida dele se manifeste através de nós. Seremos perseguidos por lutas, passaremos por dificuldades, pressionados muitas vezes, né? Mas não desanimados. Então a nossa jornada de fé, a nossa caminhada de fé, ela é cheia dessas situações. O tempo todo nós estamos vivendo situações de crises, de lutas, pressões que nós enfrentamos, né? O tempo todo nós enfrentamos isso. Mas é a nossa atitude diante de todas essas situações que vai determinar o tipo de cristão que nós somos. Então a igreja não é um lugar para que você esteja vindo satisfazer os seus desejos, né? Aquilo que você às vezes está buscando. A igreja é um lugar de nós aprendermos a sermos preparados, a sermos forjados para, através da nossa fé, da nossa confiança em Deus, enfrentarmos essas situações. Então, no mundo, seremos atribulados, passaremos por lutas, dificuldades, problemas, situações, né?
E tudo isso por amor de Cristo, né? Para que a vida dele se manifeste através de nós. Então o evangelho não mudou. Diga assim, o evangelho não mudou. É o mesmo evangelho, né? Nós somos os mesmos cristãos, né? Então, isso que está falando aqui diz respeito também aos nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo também nesses dias. Então, eu creio que a mensagem que eu vou pregar hoje não é uma mensagem, muitas vezes, que nós gostaríamos de estar ouvindo no sentido daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, né, dos benefícios de Deus na nossa vida. Mas eu tenho certeza que essa mensagem é uma mensagem que você precisa ouvir, que você precisa entender, né, como é a nossa caminhada. Então, 90% de que nós ouvimos hoje nos altares, nas pregações, elas estão voltadas para uma mensagem que enfatiza muitas vezes o sucesso, né? Estou errado ou estou certo? A grande maioria das mensagens, elas enfatizam o sucesso, a prosperidade financeira, a ausência de qualquer tipo de sofrimento, dando a entender que nós, como cristãos, não podemos passar por dificuldades, não podemos passar por lutas, não podemos passar por pressões na nossa vida. Então, muitas vezes, fica parecendo que o evangelho é uma coisa mais fácil, né? É uma coisa fácil de se viver, né? Mas, na realidade, amados, nós que estamos em Cristo, somos entregues à morte todo dia. Por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós cremos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esse mundo, ele é hostil para nós que somos filhos de Deus, filhos da luz, né? Não há um tipo de situação muito confortáveis para aqueles que são cristãos em relação a esse mundo. E, amados, está tudo bem. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Então, não é que eu estou fazendo aqui uma apologia a sofrimento, a ter que sofrer, a passar por necessidade. Não, não é apologia. O que eu estou trazendo aqui para os irmãos é que muitas vezes nós entendemos o evangelho de forma errada. E nós achamos que quando as situações estão um pouco difíceis, estamos passando por um certo tipo de luta, que tem alguma coisa errada. E não é assim. O nosso viver em Cristo é isso mesmo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, né? Nós temos uma origem celestial e nós estamos vivendo no mundo que jaz no maligno. Por isso que Paulo diz, olha, diante de todas essas coisas, as lutas que nós passamos, nós somos mais que vencedores, né? Mas não existe nada de errado quando nós estamos passando por essas situações. Então, seguir Jesus não é estarmos nos candidatando a uma vida de conquistas financeiras, projeção social, imunidade a qualquer tipo de sofrimento. A mensagem da cruz, ela tem sido trocada muitas vezes por uma mensagem de sucesso. De sucesso. Não que nós não tenhamos que buscar uma vida bem-sucedida, de forma nenhuma. Mas nós não podemos inverter as coisas. Nós não podemos trocar as coisas, né? Então, a grande maioria hoje, né, das pessoas, às vezes, tem uma ideia errada em relação à vida cristã. A mensagem tem sido trocada, né? É o que eles chamam hoje de uma mensagem triunfalista, né? Mas, na realidade, amados, a nossa vida cristã, ela tem essas dificuldades que nós enfrentamos. Então, essa mensagem enfatiza que a partir do momento que nós estamos em Cristo, não é mais possível que o homem tenha problemas na sua vida, aqui sobre a face da terra. Por isso, amados, que o salvo, ele não pode sofrer enfermidades, passar por qualquer necessidade econômica, financeira. Então, esse não é o evangelho que a Bíblia ensina, né? Ela nos ensina que diante de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, né? Que nós precisamos entender que pela fé em Cristo Jesus, a nossa vida de fé, nós podemos superar todas essas situações. Então diga comigo assim, olha, a vida de comunhão com Deus não nos impede de sofrer adversidades nessa vida.
não nos impede, né? Pelo contrário, é através da presença dele em nossas vidas é que nós podemos todas as coisas, né? Quando Paulo diz assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Está dizendo, olha, que você pode passar por qualquer coisa em Cristo Jesus. Por pior que seja, né? Por pior que seja a pressão, a perseguição, a luta, a enfermidade, tudo você pode passar em Cristo Jesus. Essa que é a mensagem, né? Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando a nossa fé está fortalecida através da palavra de Deus, quando nós estamos na comunhão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nada, amados, pode nos abalar, nada pode nos entristecer, nada pode fazer com que nós sejamos abalados de alguma forma, por causa de Cristo em nossas vidas. Então a diferença é estar cheio do Senhor, cheio da presença de Deus, né? Então eu não vim aqui, amados, para trazer uma mensagem sobre lutas e sobre problemas, não é isso. Eu vim mostrar que nós podemos passar e viver qualquer situação fortalecidos em Cristo Jesus. Quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Quando somos fracos, é que somos fortes em Cristo Jesus. Às vezes a gente pode pensar, isso, mas a palavra de Deus não diz assim, olha, que em João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, muitas vezes, nós podemos pensar que talvez essa vida em abundância está ligado, né, a um bem-estar muito grande que nós estamos vivendo, né? A uma vida próspera, uma vida, sabe, de muita fartura, de muita abundância. Mas na realidade, amados, essa mensagem da cruz, ela não está contrária à vida abundante. Então, é por causa da vida abundante de Cristo na vida de uma pessoa, é por causa dessa vida abundante que a pessoa ela se alegra em meio à adversidade, que ela não desanima diante da derrota, que ela se sente mais que vencedora diante de todas as situações. Ela se sente forte. Então a vida abundante diz a respeito da vida de Deus em mim. Quanto mais a abundância da vida de Deus em mim, mais eu consigo, sabe, manifestar a vida de Deus diante de todas as situações. Então, vida abundante, né, não está contra a mensagem da cruz. Não está contra. Então, vida abundante é estar cheio da presença de Deus. Vida abundante tem mais a ver, amados, com a questão espiritual, né? Cheio da presença de Deus em mim, manifestar a vida de Deus em mim, do que no sentido de estar vivendo uma vida em extrema prosperidade, felicidade. Então, vida abundante é a presença de Deus em mim. Quanto mais eu estou cheio da presença de Deus em mim. E é isso que diz a palavra de Deus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio trazer a vida abundante dele a mim. É a vida de Deus em mim. Quanto mais vida de Deus em mim, mais eu estou fortalecido diante das lutas, das dificuldades, dos problemas e das pressões. Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago 1:2, diz assim, olha: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Quando eu estou com a vida abundante em mim, de Deus em mim, eu tenho alegria mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, por causa da vida abundante de Deus em mim, né? Isso só é possível através da vida abundante. Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança na nossa fé. Então nós precisamos dessa vida abundante de Deus em nós.
estar cheios da palavra do Senhor, nos alimentar da palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé. Por isso que no nosso ministério nós entendemos que a palavra da fé que nós pregamos é muito importante, que nós confessamos é muito importante. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então nós temos que ter uma confissão sempre em linha com o que diz a palavra de Deus. Porque você crê e confessa aquilo que crê, né? Nós entendemos que a nossa fé, ela tem que ser expressa no coração, mas ela tem que ser expressa pela nossa boca. Então você não pode ficar calado em relação às situações que você está vivendo. Você precisa falar. Falar o que, bispo? Falar o que a palavra de Deus diz, né? Aquilo que eu creio, eu falo. O que nós cremos, nós falamos. Então, falar a palavra é uma forma de expressar a nossa fé. E muitas vezes ou nós ficamos calados, não falamos nada, ou muitas vezes nós murmuramos ou reclamamos. Isso não é manifestar a nossa fé. A fé se manifesta quando eu falo aquilo que eu creio. Quando a minha palavra, ela está em linha, quando aquilo que eu creio está em linha com a palavra. Então nós precisamos sempre estar exercitando a nossa fé, falando aquilo que nós cremos. Senhor, a tua palavra diz, eu creio, e eu estou aqui, Senhor, profetizando, eu estou aqui declarando o que a tua palavra diz a respeito dessa situação. Então a fé precisa ser manifestada, a fé precisa ser expressa através daquilo que nós falamos. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, por isso nós precisamos conhecer as promessas de Deus, por isso nós precisamos conhecer aquilo que Deus veio trazer a nós, para que nós possamos falar aquilo que está escrito. Você pode dizer, olha, eu sou um abençoado em Cristo Jesus, né? Diante de todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Você está expressando a sua fé através da sua palavra. Então, a palavra da fé que nós cremos, né? Coloca em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer, coloca o 8, deixa eu ver se é o 8 que eu quero também. Isso. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Então, a palavra está próxima de você, tem que estar próxima de você, na sua boca e no seu coração. Então, tem que estar no coração, mas tem que estar onde? Na boca. A palavra da fé, a palavra que nós cremos, tem que estar no coração e tem que estar na boca. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Então, quando nós proclamamos aquilo, a palavra de Deus é a palavra da fé. Por isso que a Bíblia diz, se disserdes a esse monte, que se mova daqui para colar, assim se fará. É a palavra da fé que nós cremos, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam muito do monte, mas não falam para o monte. E tem uma diferença nisso, né? Falar do monte é falar dos problemas, é falar das lutas, é falar das dificuldades. Ah, bispo, mas eu estou passando por uma luta muito grande. Ah, a situação está a mesma lá em casa. Você está falando do monte. Agora, quando você fala para o monte, você está dizendo assim, olha, monte da dificuldade, eu declaro em nome de Jesus, que você caia por terra. O Senhor me deu autoridade sobre esse monte, sobre essa luta, sobre essa dificuldade. Então fale para o monte, não fale do monte. É diferente. A palavra da fé que nós cremos, né? Aí o versículo 10 diz assim, olha, o 9 e o 10 agora. Porque com o coração, proclamamos o 9, porque se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, amados, nós precisamos exercitar nossa fé através dessa arma poderosa que nós temos. Crer no coração e confessar com a nossa boca.
diante das situações que nós estamos vivendo. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, nós precisamos estar sendo forjados. Senão nós vamos tornar cristãos de geleia, cristãos sem firmeza, né? Cristão geleia, que, sabe, fica todo mole, né? Todo sensível demais. Nós precisamos ser cristãos forjados, né? Trabalhados, firmes, que aprendem a lidar diante de qualquer adversidade. Então, essa foi a mensagem que os discípulos receberam. Essa é a mensagem que os cristãos ali que seguiam Jesus receberam. E ela não mudou, é a mesma mensagem. Então, muitas vezes, a mensagem hoje, nos nossos dias, se tornou uma mensagem muito voltada para o homem em si, para o benefício do próprio homem, né? E não a mensagem em prol do Evangelho. Então, amados, para o Senhor Jesus, mais importante do que os seus filhos adquirirem bens materiais, casa própria, que tenham sucesso financeiro, abram o seu próprio negócio, tenham satisfeito seus sonhos de consumo, o mais importante para os filhos de Deus é que o seu caráter seja forjado. Bispo, está dizendo que essas coisas não são importantes? Não. Isso é importante, isso faz parte, né, daquelas pessoas que querem crescer, que têm ambição, que querem, sabe, desenvolver na sua vida. Nós precisamos ter isso. Mas para Deus, o que é o mais importante é o seu caráter sendo forjado a cada dia. Isso que é importante para Deus. É aquilo que está sendo mudado dentro de você. Porque essas outras coisas são acréscimos de Deus na nossa vida. E o que Deus quer é que nós estejamos crescendo a cada dia em graça e em conhecimento em Cristo Jesus. Que nós possamos alcançar maturidade. É isso que Pai, o nosso Deus, quer de cada um de nós. Que nós alcancemos maturidade nele, né? É esse tipo de crescimento que Deus quer de nossas vidas. Então, amados, Deus quer que o nosso caráter seja forjado através das lutas e das provações que nós vivemos, através das dificuldades, das perseguições, comprovando que a nossa fé é uma fé genuína. Então, essas situações são, na realidade, uma escola para que nós sejamos trabalhados e aprovados na nossa fé. Para que sejamos aprovados na nossa fé. Então a gente precisa aprender a separar essas coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, versículo 6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nisso vocês também exultarão. Ainda que agora, por pouco tempo. Versículo 7. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então ele está falando sobre o quê? Sobre provar a nossa fé. A nossa fé tem que ser provada a cada dia. É claro, amados, que as pessoas precisam orar, né? E sempre estão orando, buscando a Deus conforto, consolo, né? Buscando socorro da parte de Deus. Isso é importante. E a gente precisa disso, né? Chega um momento que a gente fica desesperado realmente. Mas mais importante é nós pedirmos a Deus: Deus, me ajuda, Senhor, me capacita, fortalece, Senhor Jesus, a minha fé, fortalece o meu espírito, para que eu possa, Senhor, passar por essas lutas, diante dessa dificuldade e permanecer firme. Permanecer firme. Então, nós precisamos pedir sempre a Deus que esteja nos fortalecendo, nos capacitando, né?
Que Ele esteja sempre conosco, nos ajudando. É essa que deve ser a nossa oração, né? A oração de um bom soldado do Senhor é sempre pedindo: Deus, esteja comigo. Deus me fortalece. Deus me capacita. Deus, vá à frente dessa luta. Deus, é esse tipo de atitude que nós devemos ter diante da nossa vida, da nossa jornada de fé. E não ficar, muitas vezes, desesperados, né? Pedindo: Deus, me livra desse espinho na carne, tira esse problema da minha vida. Mas é pedir força, fortalecimento a Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso apoio. É nele que nós nos fortalecemos, amados. E nele nós temos socorro bem presente na hora da nossa angústia. Mas a nossa fé, ela tem que ser provada, né? Coloca de novo o versículo 7, olha só o que ele diz aqui. Assim acontece, né, as tribulações que ele disse ali no versículo anterior, para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a nossa fé, ela é provada, como o ouro é levado no fogo e é provado, se torna mais puro, a nossa fé é provada. Provada pelo fogo, né? E vai redundar em quê? Em louvor e glória na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos estar firmes na fé, fortalecidos na nossa fé, sabe? Animados na nossa fé, animando um ao outro na fé, em Cristo Jesus. Então nós estamos sendo forjados como soldados no exército de Cristo. Somos filhos e como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, a Bíblia diz, formos participantes dos seus sofrimentos. É o que diz Romanos 8,17. Então nós somos filhos e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O versículo termina aqui, amados? Não. O versículo termina assim, olha: e somos filhos e também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então tem um processo que nós passamos aí. Sofremos com Ele, não é sozinho. Então o seu sofrimento, a sua luta, a sua perseguição, não é, você não está sozinho, o Senhor está com você. Então seremos glorificados. Então você continua sendo herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, né? Tem uma herança no Senhor, mas nós passaremos por lutas em Cristo Jesus. Então, a nossa fé, aquilo que nós cremos, né, tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, sempre vai confrontar esse mundo. Vai confrontar, às vezes, a nossa família, as pessoas onde nós trabalhamos. Por quê? Porque nós somos da luz, nós somos da fé, nós somos daqueles que servem o reino de Deus, e o mundo é contra nós. Então, sempre vai haver essas situações diante de nós. Então é nas adversidades e não, amados, nas vitórias que nós crescemos. Diga assim: é na adversidade e não nas vitórias que nós crescemos. E que nós nos identificamos com Cristo, que nós somos forjados como soldados do seu grande exército. É nas lutas, nas dificuldades, são nos problemas que nós somos forjados e que nós vamos crescer. Não é nas vitórias. Então nós precisamos aprender a trabalhar isso na nossa vida. A viver uma vida de fé, uma vida com coragem em Cristo Jesus. Então diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato somos participantes do seu sofrimento. Então preste bem atenção, amados, eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento e à escassez. Eu estou dizendo que mesmo sendo filhos, mesmo sendo herdeiros de Deus, as adversidades, a escassez, a perseguição, a injustiça, doenças, fazem parte da nossa caminhada.
Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz assim, olha, Romanos 8, 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será? Às vezes sim. Às vezes separa. Porque quando nós estamos cheios dessa vida abundante de Cristo, tribulação separa a gente do amor, da vida, da comunhão com o Senhor. Vem uma luta, vem uma perseguição, vem um problema financeiro, a pessoa abandona o Senhor. Mas olha o que Paulo está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Então todo cristão, amados, ele é antifrágil. Diga assim, antifrágil. Quem já ouviu essa palavra, antifragilidade? Você sabe o que é antifragilidade? A pessoa frágil, todo mundo sabe quem é, né? Aquela pessoa sensível, aquela pessoa que ela, a qualquer situação, né, ela fica abalada, ela é muito sensível. É o geleia, é o geleia. Aí tem um resistente, que é aquela pessoa que recebe, né, e recebe ali o impacto da dificuldade, da luta, mas ele aguenta firme ali, ele é resistente, mas sofre, porque ele é muito resistente. Você sabe o que é o antifrágil? O antifrágil é aquela pessoa que quanto mais vem luta, quanto mais problemas, quanto mais perseguições, ele se torna cada vez mais forte. Ele se torna mais forte. Então o cristão, ele é antifrágil. Porque quanto mais luta, quanto mais problema, quanto mais dificuldade, quanto mais perseguição, ele se torna mais forte. Por isso que Paulo está dizendo, né? Diante de tudo isso, perseguição, luta, problemas, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então o cristão, ele é antifrágil. Quanto mais bate, mais forte ele fica, né? É assim que a gente tem que ser, queridos. Isso que é uma fé provada. Isso que é uma fé firme. Isso que é uma fé inabalável. Mais problema, mais luta, mais forte nós nos tornamos. O Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, 22 diz assim: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte, né? Está falando justamente o que Paulo está falando aqui. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelha destinados ao matadouro. Então, queridos, está tudo bem quando as situações estão com dificuldade. Nós precisamos nos tornar firmes, resistentes, e a nossa fé tem que estar sendo provada diante dessas situações. Vem para a igreja, vem orar, junta com os irmãos, busca ajuda com os irmãos, vá para a palavra, exercita a sua fé através da sua confissão. E aí a gente vai caminhando, né? Nessa nossa jornada a cada dia. Então, o que acontece hoje, amados, atualmente, é que a mensagem da cruz ainda continua a ser loucura para muitas pessoas. As igrejas fazem culto de vitória, culto da bênção, culto da restituição daquilo que o diabo roubou, culto, sabe, de todas as formas, né? Mas não ensinam as pessoas a estarem se preparando para viver diante das adversidades. E a palavra da cruz é isso, amados, né? Aquele que quiser me seguir, ele tem que tomar a sua cruz, né? Negar a si mesmo e seguir. Seguir o Senhor. Essa é a mensagem, né, que o Senhor tem nos ensinado. A deixar, né, abandonar, a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Então, eu quero te dizer, amados, uma coisa.
que não é demagogia. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus é o maior bem que nós poderíamos receber na nossa vida. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Eu e você estávamos irremediavelmente perdidos, sem Cristo na nossa vida. Mas o Senhor veio e nos trouxe vida e vida em abundância, né? Então a salvação é o nosso maior bem. A misericórdia que Deus nos revela a cada manhã, o seu grande amor, né? Que Ele nos amou, esse é o nosso maior bem. O maior milagre que poderia acontecer na sua vida é Cristo ter te resgatado, é ter te regenerado. Recebemos essa nova vida em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. Esse é o maior bem que nós temos, querido. É o nosso maior bem. E nós precisamos estar agradecendo a Deus a cada dia por isso, né? O resto é acréscimo na nossa vida. O resto não acresce. A nossa vida, ela é muito curta. O período nosso nessa vida é muito curto. Passa muito rápido. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui com um propósito da parte do Senhor, né? Deus nos tornou novas criaturas, nos assentou em lugares celestiais. Nós somos abençoados com todas sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Então esse é o nosso maior bem. Você não tem que ficar preocupado com muita coisa, porque o maior bem que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu da sua vida, Ele nos deu do seu poder, Ele nos deu da sua natureza, né? Nós somos a sua imagem, somos a sua semelhança. Somos a sua imagem e a sua semelhança. Então nós estamos sendo forjados pelo Senhor. Cada dia, em cada situação, em cada problema, em cada dificuldade, né? Nós estamos sendo preparados e forjados como bons soldados de Cristo. Você não tem que ficar, sabe, se sentindo uma pessoa, né, se colocando como uma pessoa, poxa vida, estou sofrendo, estou passando por isso, né? Se você serve a Deus, se você ama o Senhor, é obediente a Deus e está passando por dificuldade, saiba que o Senhor está junto com você, né? Deus está nesse negócio aí, Deus está junto com você. Não tema, não tema. Então, que você nessa manhã, você possa estar se fortalecendo em Cristo Jesus. Se fortalecendo na sua palavra, né? Não tema aquilo que sobrevém sobre a sua vida, mas se fortaleça cada dia através da palavra do Senhor. Busque fortalecimento através da palavra de Deus na sua vida. Não se intimide, não retroceda na sua fé. Comece a declarar nesse dia: Deus, eu sei que o Senhor é comigo, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo, eu não temerei mal algum, Pai. Que nessa manhã Ele esteja restaurando o seu vigor, restaurando as suas forças, restaurando a sua alegria em nome de Jesus, através da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu queria, nesses momentos finais, fazer uma oração com você, ministrar sobre a sua vida. Pai, nós nessa manhã nos levantamos na autoridade do Senhor. O Senhor tem, Senhor Jesus, levantado um povo, Senhor, nesses dias, um povo forte, Pai, um povo que não se dobra diante das dificuldades, um povo, Senhor Jesus, que permanece firme, um povo que crê e confessa aquilo que crê, ó Deus, que não desanima, um povo, Senhor Jesus, que confia no Senhor e sabe, Senhor, que diante de todas as coisas, nós somos mais que vencedores, Pai. Nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça, nos capacite, Pai. Que o Senhor nos dê, ó Deus, essa confiança no Senhor inabalável. Diante das dificuldades, eu não sei o problema que você está vivendo, meu amado, não sei a luta que você está vivendo, mas eu quero te dizer nessa manhã, confia no Senhor. Maior é aquele que está na sua vida do que aqueles que se levantam contra você, em nome de Jesus. Pai, nós nos curvamos diante da tua autoridade, do teu poder, da tua palavra, tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu por herança, Senhor.
em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa jornada dessa vida, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não olhando para o lado, não retrocedendo, mas prosseguindo firmes na fé, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz, Senhor Jesus, que enquanto vivermos nessa vida, nós vamos morrer para que a tua vida se manifeste através de nós. E nós queremos manifestar essa vida, Pai, através, ó Deus, do nosso testemunho, através, Senhor Jesus, da palavra que nós professamos, Senhor, a cada dia, proclamamos a cada dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os ambientes que nós tivermos, nós queremos profetizar e queremos proclamar a vida do Senhor em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, fortalece aquele que está fraco nessa manhã, aquele, ó Deus, que talvez esteja passando por uma situação muito difícil, por uma perseguição, por uma luta muito grande. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor venha nos fortalecer, nos fortalece, Senhor, nessa manhã. Oh Deus, aquele que está desanimado, aquele que está triste, Senhor, por alguma situação que está vivendo, Deus, em nome de Jesus, renova nessa manhã a alegria do Senhor em nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força, renova nessa manhã a nossa alegria. Aleluia, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor e não nos faltará. Aleluia. Oh Senhor, Tu és o oleiro de nossas vidas e nós somos os vasos em Tuas mãos. Aleluia, Pai. Que nessa manhã, Senhor, de ceia, de comunhão, nós possamos experimentar, ó Deus, a Tua presença neste lugar. Nós sejamos fortalecidos e renovados na nossa fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, queridos. Você que está recebendo aí agora, cálice, depois você vem aqui para frente, para que nós possamos participar juntos da ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, diante da Tua mesa, para estarmos celebrando juntos, Senhor. Ó Deus, aqui a Tua ressurreição, a Tua vida, que trouxe vida a nós, Pai. Nós Te exaltamos nessa manhã. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua entrega por nós. Nós nos alegramos, Senhor, por sermos participantes dessa mesa, Pai. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu e deu graças, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei todos em a minha memória. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pela tua oferta na cruz, pelo teu grande amor por nós, Pai. Obrigado, Senhor, e nós queremos trazer à memória, Senhor Jesus, aquele dia que foi um dia de dor, um dia, Senhor Jesus, de luto, Pai, mas, ó Deus, que o Senhor transformou em vitória e em alegria. E nós estamos aqui para celebrar, Senhor Jesus, a tua obra ali na cruz, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Agradecemos também pelo teu sangue, Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor tomou o cálice em suas mãos, deu graças e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Deus, nós te agradecemos pelo sangue derramado, Pai. O sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue da redenção. O sangue da aliança. O sangue, Senhor Jesus, que nos aproxima de Ti. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o sangue do Senhor derramado ali na cruz, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família que o Senhor constituiu através do sangue de Jesus. Queria que você trocasse o seu cálice com o irmão que está do seu lado, em sinal de unidade, de amor. Diga para ele: olha, por causa desse sangue nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Somos um em Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos todos juntos comer do pão e beber do cálice. Amém. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus. Se você quiser pegar mais um pedaço de pão, fique à vontade. Lá na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Diga uma palavra de gratidão ao Senhor nessa manhã. Se você tem algo a expressar ao Senhor, de gratidão, de amor, diga ao Senhor: oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tão bom. É bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, na Tua presença, com os meus irmãos, na comunhão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua oferta ali na cruz, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por nós. Nós estamos aqui para Te adorar, para dizer que Tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero fazer um convite a você também nessa manhã.